Glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor, a toda a igreja do Brasil e no mundo. A paz de Jesus, né? Não a paz do mundo, mas a paz que Ele deixou para a gente. Amém. A paz que excede todo o entendimento, a paz que homem nenhum consegue entender. E também não é para a gente entender, e simplesmente aceitá-la e viver essa paz. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse ministério que Ele confiou a nós, pelo ministério de louvor, pelo ministério das crianças, que Deus colocou nas mãos da Sueli e da Amanda. Elas têm se dedicado em frente a isso, a isso que Deus confiou a elas. E hoje elas colocaram uma tarefinha para as crianças hoje no grupo da igreja. Aos pais que ainda não viram, peço que acessem lá e façam e praticam isso com suas crianças. Amém? Meus irmãos, abra comigo no livro de Jó. Jó capítulo 33. Jó capítulo 33, versículo 13. Meus irmãos, já vou voltar para o texto. Eu não creio que isso que Deus está permitindo hoje no mundo, essa situação do Covid, seja para a igreja ficar parada. Eu não consigo ver dessa forma. Mas eu consigo ver Deus, sim, permitindo a situação para que a tua igreja se prepare para aquilo que está vindo. Jesus não ficou 40 dias no deserto só por ficar 40 dias, mas Ele estava se preparando para aquilo que ia acontecer com Ele, para aquilo que Ele teria que enfrentar, pelo teu ministério que teria que ser executado. Noé, da mesma forma, não ficou naquele navio durante dias e dias, simplesmente por ficar. Mas ali Deus revelou para ele coisas que Ele queria que fosse diferente depois do dilúvio, coisas que teriam que ser diferentes depois que as águas baixassem na terra. Então, meus irmãos, eu creio que não seja diferente para os nossos dias. Então Deus permitiu isso para que a gente parasse para pensar e entendesse o que Deus quer de nós nos dias de hoje. Então vamos para o texto. Jó 33, versículo 3 diz assim: Por que você acusa Deus, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Eu vou repetir o 14. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos em sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos, e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que não deixamos de pecar, e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Meus irmãos, o texto é muito claro quando diz que Deus fala de várias maneiras, é verdade. Nesses últimos dias o Espírito Santo de Deus tem falado, mas eu vejo a igreja rejeitando a voz do Espírito Santo. Você pega Estevão diante daquele tribunal, diante dos fariseus, dos doutores da lei, ele diz, Estevão fala para os membros superiores: como vocês são teimosos, como vocês são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Meus irmãos, eu creio que o problema nos nossos dias não é Deus falar, mas é a igreja ouvir. Eu peço, meus irmãos, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês e não vamos repetir o que esses doutores fizeram, como muitos estão fazendo, que é rejeitar a voz do Espírito Santo. Pois não há problema em Deus falar ou responder. Deus está fazendo isso o tempo todo, Ele faz, mas nós não estamos dando ouvido àquilo que Ele está falando. Amém, meus irmãos? Que essa situação venha nos preparar para aquilo que Ele quer colocar e entregar nas nossas mãos depois dessa situação. É uma preparação. Fique atento à voz do Espírito Santo de Deus. Não rejeita a sua orientação, não rejeita a liderança, não rejeita o governo que Ele quer assumir nas nossas vidas. Que os nossos ouvidos, o ouvido da igreja do Senhor nesses últimos dias, verdadeiramente sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Guarda essa palavra, meus irmãos. Que os louvores ministrados neste lugar possam falar ao teu coração, pois é uma forma de Deus também falar. Amém? E que a palavra que vai ser ministrada hoje neste lugar, vocês possam dar atenção e guardar.
e assim praticarmos a palavra de Deus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, pela igreja do Senhor, pois o teu Espírito não parou. O teu Espírito ainda continua convencendo o homem do erro, o teu Espírito continua a falar. Hoje a tua palavra é bem clara, dizendo a nós que o Senhor fala conosco por várias maneiras. Então que os nossos ouvidos verdadeiramente sejam sensíveis a ouvir a tua voz. Igreja do Senhor, desperta para esses últimos dias. Entenda o que o Senhor quer de você nesses últimos dias. Se coloque na posição, se coloque na brecha, pois o Senhor quer nos usar para as pessoas, para os nossos parentescos, para as pessoas na nossa faculdade, no nosso trabalho. Se coloca na brecha, pois Deus quer nos usar. Ele não parou a gente, não permitiu essa parada, simplesmente para a gente ficar parado, mas para a gente se preparar para aquilo que Ele vai entregar nas nossas mãos nesses últimos dias. Glória a Deus. Tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo quanto Ele tem feito na tua vida, pela tua vida e através da tua vida. Vamos louvar o Senhor então, esse cântico que fala sobre gratidão. A gratidão é algo maravilhosa, a gratidão provém de Deus, a gratidão é fruto de um amor transformado, a gratidão é fruto de um amor renovado, aquele que tem uma nova vida. Você é pra mim e pelo meu pai.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Aleluia, Jesus. Os louvores transformam
Celebrar ao Senhor. Celebrar ao Senhor. Porque a Bíblia está escrito que o Senhor procura sobre a terra adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, aleluia. Sentado
está sentado. Senta. Ouça essa canção com teu coração nesta noite. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Seja honra, seja glória.
Senhor, não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar, ó Deus, a tua presença, Senhor Deus. Presença que inunda os nossos corações. Presença doce, Senhor. Presença doce. Presença doce, a presença do Senhor. Nós te bendizemos, Deus. Recebe, Senhor, o louvor nessa noite. Recebe a adoração que te prestamos nessa noite, Senhor. Porque perante ti, ainda que não creiam, toda língua há de se confessar, Deus. Todo joelho há de se dobrar, Senhor. Porque tu és poderoso, tu és poderoso, Deus. Pai, toma Brasil nas tuas mãos. Toma Resende, estado do Rio de Janeiro, ó Deus. Toma as igrejas de Resende, Senhor. Move-se no meio das lideranças, ó Deus. Porque estamos tão distantes, ó Deus. Porque estamos tão dispersos, Senhor. Porque não nos aproximamos mais, ó Deus. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Pai, em dor. Ensina-nos em momento como esse, Senhor. Quebra, Pai, o jugo. Quebra, Deus, o orgulho, Senhor. Quebra toda a arrogância, a prepotência que muitas das vezes reina no meio da tua igreja, Senhor. Quebra isso, Deus. Quebra no nome de Jesus, Pai. Nos ensina a nos humilhar diante de ti, Senhor. Nos ensina a nos curvarmos diante da tua majestade, diante da tua glória, diante do teu poder, Senhor. Nós nos humilhamos diante de ti. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Deus, guarda a nossa tenda, Senhor. Guarda os nossos lares, ó Deus. Alguns de nós têm contraído essa enfermidade, Senhor. Mas precisamos viver sobre a perspectiva da tua volta, ou sobre a perspectiva de sermos chamados para o encontro contigo, ó Deus, para dizermos com todo o galardão que é nos céus, que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro, Senhor. Consola, Pai. Consola a família do pastor Alisson, Senhor. Consola a esposa, a filhinha, Deus. Consola as famílias, Pai, dos teus servos que têm sido alcançados por esta epidemia. Mas nós permanecemos firmes, ó Deus, sem temer as más notícias, porque o nosso coração está confiante e firme no Senhor. E vamos atravessando o dia a dia, de fé em fé, na certeza de que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Deus? Te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso poderoso Deus, nosso Salvador, nosso amigo, nossa esperança. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Graça e a paz, amém, irmãos. Louvamos a Deus por estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor. Nós temos recebido do Senhor esta porção gloriosa através dos louvores. Sentimos completamente felizes, plenos na graça do Senhor. Eu quero cumprimentar você, meu irmão, que se encontra aqui na nave da igreja, Ministério de Louvor. E também você, meu irmão, que se encontra em seu lar e agora está pronto para ouvir da parte de Deus a sua palavra. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, também seja muito bem-vindo aqui à live da Igreja Evangélica Crescendo em Graça. Nos sentimos honrados com a sua disposição de estarmos aqui, estar aqui conosco para juntos adorarmos, louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Pedimos já de antemão desculpas por alguma falha, porque não estamos acostumados a sermos filmados, mas faremos para a glória de Deus, falaremos para a glória de Deus, porque Ele é o Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor. Eu convido você nesta noite, meu amado irmão,
meu amado ouvinte, junto comigo, nós iremos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 18. Então você disponha da sua Bíblia. Amém, irmão? Irmã, amado ouvinte, está no seu lar, está no seu aconchego, que você possa pegar a sua Bíblia. Amém? Ou aqueles que já dispõem do recurso do celular, né? Aquele que não vai querer usar para estar participando, ouvindo o culto, mas você possa, do meio que você dispuser, abrir aí agora para nós. O texto que vamos ler é conhecido, porém eu devo ler todo. Amém? Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, amém? Porque terão outros textos a serem lidos. Amém? Lucas capítulo 18, a partir do verso 1 ao verso 8. Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Amém? Você já encontrou? Por isso nós podemos passar a ler. A parábola do juiz iníquo. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Convido você a curvar sua fronte mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, é para nós motivo de honra, glória, porque estamos em Sua presença, Deus. Dependemos única e exclusivamente do Senhor. Por isso aqui nos colocamos nesta hora, para que, ó Deus, temos lido a Tua palavra, temos o nosso coração liberado, Deus, para ouvir da parte do Senhor sábios ensinos. Por isso, Deus, no nome de Jesus eu oro, eu te bendigo, te exalto pela vida dos teus servos, pela vida daqueles que estão ao alcance da nossa voz, aqueles que estão ao alcance desta live. Senhor, que Tu abençoes o seu lar, que Tu abençoes, ó Pai, os seus projetos, que o Senhor abençoe, ó Pai, rica e poderosamente as suas vidas. Por isso, Deus, estende a Tua mão agora sobre a Tua igreja, que está aqui aberta, de forma, ó Pai, a cumprir com aquilo que está previsto na lei. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no primeiro verso, Jesus nos ensina o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porém, a parábola ressalta a nós que tanto o juiz iníquo e a viúva tinha entre si uma pendência a resolver. Nos impressiona que o Senhor Jesus usa desta parábola entre uma pessoa do sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino, para que você esteja bem ligado, para que você entenda que tanto esse juiz quanto essa viúva tinha
problemas pendentes, algo a resolver entre si. O juiz já tinha em seu codinome juiz iníquo, que significa mal, perverso, malévolo. Ou seja, o nome desse homem, ou seja, o codinome desse homem já trazia na sua expressão o mal. Ou seja, a Bíblia não diz que ele era ateu, mas que ele não temia Deus, muito menos respeitava os homens, ou seja, a sociedade, né? A sociedade que estava ali. E, uma vez mais, esse codinome designava o ser para ocultar a sua identidade, a sua verdadeira face, né? A verdadeira face daquele homem que era mau, perverso, embora ocupando um cargo distinto de juiz. Porém, a viúva, mulher persistente, mulher persistente, pois se assim não fosse, ela com certeza não conseguiria alcançar os seus objetivos, ou seja, seus objetivos contra o seu adversário. Essa mulher, por várias vezes, na sua persistência, ela vai a esse juiz, bate a sua porta, insiste com ele, vezes alternadas, vezes sequentes, para que ele a ouvisse, mas ele se recusa. Ele se recusa e não a ouve, e não a recebe. Trazendo para o nosso tempo, irmãos, vemos que, imagine, uma causa normalmente demanda muito tempo. As causas que menos tempo demandam são 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas aqui a Bíblia diz que esta mulher era insistente, era persistente. E isso lhe era por qualidade, porque, como eu disse, se não fosse, ela não alcançaria os seus objetivos. E a situação de uma mulher viúva nessa época não era tão honrosa. Por quê? Nos dias de hoje, se vemos uma pessoa que venha perder o seu esposo, logo a sociedade a conforta, a consola, a assiste, mas naquela época pouco se era feito. E por ela não ter o seu esposo, como era viúva, ela demandava os seus próprios esforços. Porém, o que nós queremos colocar é que a partir do verso 6, o Senhor abre aqui e começa perguntando, né? Volta a ler o verso 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Ou seja, pensai, meditai no que diz esse homem, embora sendo mau, embora sendo perverso, né? Embora tendo na sua índole fazer o mal, né? Ele refletiu em seus pensamentos e voltou atrás. Por isso o Senhor nos aconselha, adiante da atitude desse homem, repensarmos, porque ele sendo mau, perverso, dado o momento, ele pensou, parou e pensou, refletiu, retornou, voltou atrás, por causa daquela mulher, por causa da injustiça, melhor dizendo, que ele estava cometendo contra aquela mulher. E na palavra do Senhor, eu quero que você vá na sua Bíblia, aí no Evangelho de Lucas, capítulo 11, voltando um pouquinho atrás, nós vamos ver que algo se parece nessa palavra, ou melhor, algo melhor, diz, aperfeiçoa essa situação, ilustra melhor essa situação. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 9. Amém? Glória a Deus. Em que está escrito: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, batei e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra,
e o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhes pedir um ovo, lhes dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Queridos, como eu disse no princípio, era muito importante esta parábola onde Jesus coloca aqui a figura de um homem, um juiz e uma mulher, viúva, simples. Mas aqui ele replica: aquele que pede, recebe, e aquele que bate, será aberto a porta, né? E coloca mais uma vez a figura do Pai como aquele que provê, como aquele que mantém a sua prole. E mais adiante no verso 13, o Senhor nos diz que nós somos maus, porém sabemos pedir e dar boas dádivas, boas coisas aos nossos dependentes, aos nossos queridos, aos nossos amados, né? E vemos que aqui nesse contexto o juiz reflete, sendo ele um homem mau, perverso, mas ele vê nessa mulher a sua necessidade de ter a sua causa solucionada, de ter o seu problema solucionado. Por isso o Senhor nos faz refletir, fala aos discípulos: olhai, refleti na palavra desse homem mau, perverso. Volto a dizer, ele era não temente a Deus, não era ateu, ele conhecia de Deus, porém apenas não respeitava também os seus, a sociedade. Era um homem contraditório, né? Porém, a palavra de Deus nos diz, nos coloca em pé de igualdade, que somos maus, que temos sim correções a fazer em os nossos pensamentos, em as nossas atitudes. Muitas das vezes, é claro, na maioria das vezes, pendemos para o bem. Mas e quando, como esse homem, pendemos para o mal? Quando temos que ouvir, ao invés de ouvir, falamos, ao invés de escutar, retrucamos. Então, amados, que essa pequena aspa do Senhor nos alerte, uma vez que nós nos comportamos tal qual. Voltando ao nosso texto de Lucas 18, o Senhor continua dizendo no verso 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a quem ele clama dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Ou seja, a justiça de Deus, embora pareça tardia, ela está sempre pronta a nos acudir, a nos valer, seria essa a palavra, porque aqui se trata de duas pessoas, uma com o poder de julgar e solucionar, a outra com a necessidade de ter a sua causa ouvida, a sua causa resolvida, ou seja, o seu adversário colocado no seu devido lugar. Quantos de nós, às vezes, temos causas pendentes? É claro, espero que não com Deus, mas com os nossos compatriotas, né? Com nossos irmãos. Tentamos por outras vias, tentamos por meios paliativos, julgamos que talvez deixando para o esquecimento, ou melhor, no esquecimento, aquilo irá passar. Mas a palavra de Deus não diz assim, irmãos. A palavra de Deus nos diz que se temos sim algo com o nosso irmão ou com a nossa irmã, temos que irmos até ele e buscar a solução, como fez essa mulher.
ela tinha por qualidade a persistência, ela não desistia nunca. E essa aqui era a intenção do Senhor, mostrar um caminho para os seus discípulos, que eles deveriam persistir sempre, principalmente na oração. Eu quero ir um pouco mais adiante com você, meu irmão, minha irmã, né? Porque é uma pergunta que nos salta os olhos, né? Falamos da justiça de Deus, né? Falamos do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu quero ainda com você ir lá no livro do profeta Daniel, em que ele faz aqui uma demonstração, ou melhor, deixa-nos um exemplo, melhor dizendo, né? De persistência. Aleluia. Glória a Deus. Daniel capítulo 10. Eu quero só ler alguns versículos para que você afresque a sua memória. Daniel capítulo 10, ele fala da visão de Daniel no rio Tigre, as margens do rio Tigre, né? Eu vou ler apenas alguns versículos, não lerei o texto todo, né? Mas o versículo que eu quero enfatizar com os irmãos é o 12, que nos exemplifica o quanto devemos persistir, o porquê devemos persistir, permanecer buscando ao Senhor. E o texto assim começa: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Aí eu vou para o versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caíram sobre ele grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. No meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvi-as cair sem sentidos o rosto em terra. O verso 12 diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender a humildade, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vi. Ou seja, irmãos, só para refrescar os irmãos, Daniel está aqui à beira do rio, junto com seus amigos, e tem uma visão, para reforçar que devemos orar sempre. Daniel, no verso 12, ele é atendido na sua súplica após 3 longas semanas de oração, de jejum, de súplicas diante do Senhor. E eu quero crer, irmãos, que Daniel, nesse momento, ele se colocou a orar, mas não estava no seu coração o tempo desta oração, de estar ali por 3 semanas, ou seja, 21 dias. Mas o texto no verso 12 diz que no mesmo momento em que ele se colocou naquela posição, na posição de oração, na posição de intercessor, o anjo do Senhor se colocou para responder imediatamente. Mas nós sabemos o que o impediu. Ele diz aqui no verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias.
Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, o anjo que veio até Daniel naquele lugar foi impedido no seu atender, de atender a súplica de Daniel. Mas por causa da súplica de Daniel, por causa da oração de Daniel, aquele anjo foi destacado, aquele ser celestial foi destacado para ir até o servo do Senhor. E em alguns momentos ele diz: Daniel, homem bom, homem generoso, né? Homem que Deus tinha em alta conta, e por isso ele se coloca a orar, a interceder pelo seu povo, né? Estando, claro, nós já sabemos que numa terra estranha. Nós aqui, diferente disso, nós estamos no nosso país, vivendo a nossa realidade, graças a Deus, num país, na sua totalidade, ou na sua grande maioria, país de pessoas cristãs, ou seja, que creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas Daniel não, ele estava em terra estranha, e ao interceder, ao se colocar na posição para adorar, para buscar a Deus, aquele ser vem até ele e diz: por causa das tuas palavras é que eu vim. Ou seja, é por causa das tuas palavras pelas quais eu estou aqui em sua presença, para lhe transmitir a resposta da parte de Deus. Irmãos, eu quero ir com você também no Novo Testamento, porque nós estamos falando de orar, estamos falando de fé, estamos falando de atitude, de estarmos diante de Deus, para que a mão de Deus, para que a palavra de Deus venha em nosso favor. E eu quero mais uma vez reforçando, falar contigo no livro de Hebreus, capítulo 11, justamente sobre a fé, ou melhor dizendo, a natureza da fé. Fato esse que o Senhor Jesus ali ressaltava com seus discípulos, né? Explicando para eles primeiramente por intermédio daquela parábola, né? Falando para eles que eles deveriam persistir, orar sempre e nunca esmorecer. E eu reforço aqui com o livro de Hebreus dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então, queridos, a fé é algo que não é palpável, mas é sentido. E esse era o incentivo, essa era a palavra do Senhor aos seus discípulos nesse intento de que eles se esforçassem e não esmorecessem e não se desviassem, melhor dizendo, dos seus propósitos. Então, queridos, eu volto aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 8, onde está dito: digo-vos depressa, lhes fará justiça. Né? O Senhor novamente insististe pela segunda vez que o Senhor iria fazer justiça, iria fazer depressa. Por quê? Porque nós sempre que objetivamos falar com Deus ou esperar em Deus, logo esmorecemos, né? Logo nos descaímos. Às vezes oramos por um dia, oramos às vezes até por uma semana, oramos até vezes por meses, mas muitas das vezes é necessário orarmos às vezes por anos a fio. E eu me recordo aqui que o testemunho de uma mãe que orou pelo seu filho, que era um bruxo. Essa mãe orou e não esmoreceu pelo seu filho por 25 anos.
25 longos anos. E não foi uma coisa fácil, irmãos. Por quê? Porque além ela já está avançada em idade, o seu filho era um homem mau como esse juiz, era um homem perverso. Ele vivia, porque ele era um bruxo, um homem que vivia para o império das trevas. E esse homem, ao lidar com sua mãe, ou seja, ao estar na presença de sua mãe e vendo ela bondosamente, lendo a palavra, orando a Deus por ele muitas das vezes, eu creio que muitas das vezes ele a pegava orando por ele, intercedendo por ele. E qual não era a atitude desse homem mau, perverso? Ele muitas das vezes a espancava, muitas das vezes ele a jogava ao chão e a chutava, e ela nada dizia, ela nada reclamava, ela jamais esmorecia. Como eu disse aos irmãos, foram por longos 25 anos que essa irmã intercedeu pelo seu filho. Esse é um exemplo de não esmorecimento. E ela dizia em suas orações: eu sei que o meu Redentor vive. Essa era a palavra daquela mãe diante desse episódio. Mas ela obteve vitória. Por quê? Porque o seu filho voltou-se para o Senhor e se tornou um ungido do Senhor. E ele passou a dar o seu testemunho, uma vez que a sua vida era tenebrosa, era uma vida terrível, uma vida vivida para as trevas. E aquele homem, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Resende, numa das suas vindas até a cidade de Resende. Não sei se ainda vive, porque naquela época já tinha uma certa idade, mas se vive, já está bastante idoso. Mas a sua mãe, irmãos, não desistiu. A sua mãe persistiu na oração, persistiu obstinada em interceder e ganhar o seu filho por longos 25 anos. A palavra aqui não diz que esta mulher, esta viúva, embora humilde, não resistiu, talvez por muitos meses ou por anos, mas ela foi persistente, ela não esmoreceu, e ela causou neste homem, neste juiz iníquo, neste juiz perverso, em que ele devia repensar os seus conceitos. E talvez é o que nós nesta noite, irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes, devemos repensar os nossos conceitos, principalmente acerca de Deus. Muitos de nós achamos que Deus, por Ele ser quem Ele é, por Ele saber todas as coisas, por Ele ver todas as coisas, por Ele ser o dono de todas as coisas, imediatamente ao orarmos, Ele irá nos atender. Muitas das vezes, irmãos, é necessário que nós sejamos aperfeiçoados. Esse era o objetivo de Jesus com seus discípulos, aperfeiçoá-los através da palavra. Eles estavam sendo instruídos a não desistir, mas assim a persistir, a orar sempre. Por isso, queridos, é necessário muitas vezes que se demande um tempo, é necessário que padeçamos por algum tempo a mais, para que através daquele tempo nós sejamos aperfeiçoados, nós sejamos experimentados, a nossa fé seja robustecida. E nós sabemos que muitos desses discípulos aqui estavam com o Senhor nessa parábola, eles foram anos e anos depois, até da partida do Senhor, eles foram provados. Se eu me recordo, o único que teve a sua vida tirada de forma natural foi João. João foi para a prisão e ali ele faleceu de velhice. Mas os demais, todos os outros, tiveram a sua fé, a sua vida experimentada no limite. No limite, a sua fé foi experimentada com requinte, podemos dizer assim hoje, é muito usado essa fala, com requinte de crueldade, pelos castigos que a vida,
como discípulos lhes impôs, não que eles devessem algo, mas por professar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus, por não abrir mão, por não voltar atrás, por não negligenciar a sua fé, pagaram alto preço. E aí eu lhe pergunto: temos ou não de refletir, ou melhor, de repensar acerca da nossa fé? De que forma nós temos resistido? De que forma, meu irmão, minha irmã, você tem resistido? Os dias são maus, está escrito. Os dias são difíceis, né? Mas ainda não chegaram aqueles dias em que teremos que padecer em prol da nossa fé, ou seja, negar a nossa fé. Em alguns países onde o evangelho é proibido, vidas têm sido tiradas, e você, talvez, meu irmão, minha irmã, não tem dado tanta importância. Aí, sei lá, com eles, conosco aqui, paz e amor, estamos em paz. Mas, queridos, saiba que esse dia irá chegar, em que, por isso a pergunta do Senhor, quando Ele vier, né, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Os percalços, as dificuldades, as provas irão somatizar na vida de cada um de nós, crentes, tá, irmãos? Estou falando para crentes, para que nós perduremos na fé e nos mantenhamos na nossa posição e até nos tornemos mais robustos. Porque certa feita Paulo chegou a um determinado local e quando ele começou a pregar, ele viu que aqueles irmãos, ao invés de estarem robustos, ao invés de estarem mais preparados para aquilo que ele via a proferir, ele viu que aqueles irmãos estavam crus. E ele fala: vim ter-vos com palavras, mas vejo que ainda se alimentam de leite, que é o alimento próprio de crianças, né? Na primeira infância. Mas a pergunta do Senhor é clara: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, estamos vivendo um tempo de prova. Nós temos repetido isso várias vezes, que estamos apenas no princípio. Talvez por isso essa sensação de que vai passar. Realmente essa situação irá passar, porque nada perdura por toda a vida. Mas uma coisa eu te digo, irmãos, que é necessário que você, como eu também, reflitamos acerca da nossa fé. Aqui lá temos o vigor, o potencial da nossa fé. Ela tem se robustecido, ela tem crescido. Veja no exemplo desta viúva, por exemplo. Se ela desiste logo no início, se ela não persiste, com certeza ela não teria a atenção deste homem, deste juiz mau. Com certeza, meu irmão, ela teria ou continuaria tendo o seu adversário no seu pé, talvez até possuindo, como era de costume naquela época, quando o marido falecia, e se ele possuísse uma dívida alta, às vezes os filhos eram tirados de sua mãe e eram feitos escravos até pagar aquela dívida, até que aquela dívida expirasse. Agora imagine um adolescente ou um jovem que tinha uma vida pela frente, se tornar um escravo, se tornar um servo por 20, às vezes 30 anos, até que aquela dívida fosse saldada. Quanto mais tempo aquela viúva teria que persistir, mas ela foi contundente, ela não desistiu. Na primeira situação, ela foi ao juiz, ela retornou ao juiz, e ela foi novamente ao juiz, e enquanto ele não atendeu, ela não cedeu. E aí ele disse: olha, eu tenho que falar com essa mulher, eu tenho que resolver a situação dessa mulher, porque senão, por certo, ela irá me molestar, ou seja, irá me difamar, irá me jogar na sarjeta.
Talvez, o texto não diz, esse homem já não tinha uma boa fama, mas essa mulher tornou isso mais notório, tornou isso mais claro. Mas ele foi sábio, e ele atendeu aquela mulher, ele se quebrantou, né? Eu não vou dizer que ele se doeu por aquela mulher, mas ele quis tirar aquela mulher do seu incauto. Ele quis simplesmente se ver livre daquela mulher persistente. E esse é o nosso objetivo nessa noite. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, persista, não desista. E estamos falando de fé, estamos falando de oração, de algo que você não pode palpar como aqui está esse copo com água. Você não pode. A fé, como eu disse, é prova daquilo que você não pode ver, mas que você pode sentir. E ela se robustece, ela pode se agigantar dentro de você, meu querido. Como fora com Daniel, né? Daniel, um homem, um exemplo. Durante o tempo que ele esteve ali preso na Babilônia, passaram-se reinos, passaram-se situações, e ele nunca mudou. Ele foi se robustecendo, ele foi crescendo, e já estava aqui muito próximo do cativeiro acabar, já no governo de o rei Dário, e ele ainda persistia, e cada vez mais ele se tornava íntimo do seu Deus. Cada vez mais ele tinha intimidade, ao ponto do anjo que ali esteve disse: eu vim por tua causa, por causa das tuas palavras, em resposta às suas súplicas. E é esse, irmãos, o padrão que Deus deseja para cada um de nós, que nós venhamos a ficar robusto na nossa fé, venhamos a exercer uma fé que, como está escrito, antes dissermos ao monte, vai daqui para o outro lado, e ele vai. A atitude de Pedro ali, ao descer do barco e ir até ao encontro do mestre, vai se tornar algo natural. Mas é preciso, irmãos, que nós venhamos a nos tornar robustos na nossa fé, venhamos a praticar, a não esmorecer, ou seja, não definhar, né? Ou não deixar a nossa fé lá no anonimato, né? Como muitas das vezes fazemos com a palavra, né? Muitas das vezes nós pegamos e temos a palavra só nesse momento aqui agora, né? Quantos de nós só abrimos a Bíblia para esse momento, né? Mas isso não é o correto. O correto é que nós tenhamos a palavra constante, como a seiva numa árvore, né? Que alimenta. Observe, quando um galho, desde de ser alimentado por aquela seiva, ou seja, por aquele líquido, né, que vai levando a vida para ele, o que acontece naquele galho? Ele seca. E na igreja não é diferente. Muitas das vezes, nós, quando não persistimos, aquela seiva vai secando e nós vamos morrendo de forma tão terrível, queridos, que nós não percebemos. E às vezes, muitos de nós nos tornamos estranhos no meio do rebanho, nos tornamos como aquela figura que não faz diferença, ou melhor, não sentimos a diferença. Fazemos sim diferença, porque nós continuamos sendo amados pelos nossos irmãos, continuamos sendo queridos pelos nossos irmãos, mas nós morremos, né? Por isso o Senhor vem aqui, está no verso 8 dizer: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, você estará preparado, meu irmão, minha irmã? Você estará em condições? A sua fé estará robusta, suficiente para que, quando o Senhor vier, Ele te encontre em condições? Você entenda que agora não é o anjo mais, mas o próprio Senhor diante de ti, vindo buscar, né? Vindo buscar, porque nós não poderemos nos apresentar ao Senhor de mãos vazias, né? Teremos que ter em nossas mãos, simbolicamente, as obras, né? Porque a palavra diz que nós receberemos logo de princípio galardões, prêmios. Por quê?
pelas obras, né? Não que trabalhemos em prol das obras, mas essa é uma recompensa da parte do nosso Deus. Então, meu amado, meu querido, que você possa ser encontrado, né? Ou melhor, se encontre robustecendo a sua fé. E eu quero ainda concluir. Cremos que o verdadeiro objetivo do Senhor Jesus era que os discípulos não desistissem nunca. E como nós já adiantamos, né, eles não desistiram. Por isso o Evangelho chegou até nós. Por isso o Evangelho, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, chegou até nós, né? E como eu disse, apenas um entre os 12, melhor dizendo, morreu de morte natural, que foi João. Mas os demais pagaram com as suas próprias vidas. E ainda irá chegar esse tempo, irmãos, que nós temos que dar provas robustas da nossa fé na pessoa amada do Senhor Jesus. Por isso, que quando o Senhor vier, tanto eu quanto você, não sejamos pegos em falta. A oportunidade está sendo dada a cada um de nós. A palavra hoje, nós temos liberdade para desfrutar dela, né? O próprio Senhor disse que não seria fácil, irmão, mas podemos ver que estamos vivendo dias hoje, embora as circunstâncias ainda de uma certa facilidade, mas haverá dias que a nossa fé, a razão da nossa fé será cobrada. Então, meu querido, eu quero crer que o Senhor está dizendo tanto para mim quanto para você: não esmoreça, não desista, não esmoreça. Amém? Que Deus melhor fale ao meu, ao seu coração, por intermédio desta palavra, que você melhor reflita e robusteça a sua fé, e deixe que o Senhor opere. Não desista, né? Não rejeite. Muitas das vezes Deus está te dando uma situação, né? Está te permitindo passar por uma situação para que você cresça, para que você robusteça a sua fé, para que você o conheça mais, para que você, ao clamar, você perceba com clareza: é o Senhor, né? Nós precisamos ter essa noção. Daniel não tinha dúvida, né? Embora diante da majestade do poder de Deus ele caiu ao chão, mas é porque ele é um ser humano, né? Ele tinha as suas limitações, mas logo que aquele ser o tocou, ele se colocou novamente de pé para ouvir, e ele disse: olha, estou de pé porque você me tocou, você me proporcionou a condição de estar de pé, você me fortaleceu. E é isso que eu quero crer que o Senhor está fazendo nessa noite. Ele quer te dar a condição de você se pôr de pé, não se deixar abater, né? Talvez para alguns tenha sido mais difícil esses dias que estamos passando, para outros um tanto mais fácil. Eu tenho até dito para minha esposa: olha, eu tenho levado a sério essa situação, mas não mormente pela situação dessa epidemia, mas porque é o cumprimento da palavra de Deus, é o Senhor, né, através dessa situação, se mostrando a nós, né? Olha, dizendo: olha, meu servo, está aí a situação, fique firme, resista, não esmoreça, creia, eu sou contigo, eu estou contigo. Está difícil, mas eu estou passando contigo. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que você permaneça e prevaleça. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Esta palavra curta, objetiva, ao meu e ao seu coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós que aqui estamos nesta noite, falamos à tua igreja, Amém. para que ela possa, Deus, não esmorecer, mas prevalecer, Senhor, na sua fé, na oração, na dedicação a Ti, Senhor,
Por isso, somente do Senhor é que vem, ó Pai, a força, a graça, Senhor. Por isso, derrama poderosamente sobre as nossas vidas, Senhor, desta porção. Libera sobre os nossos corações, Senhor, nesta noite. Esta é mais uma oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, em Sua presença. Por isso, Deus, nós queremos, se estamos em débito, queremos ter os nossos débitos sanados. Queremos te pedir, ó Pai, mais de Ti, Senhor, sobre nossas vidas. Queremos te suplicar, Pai, que o Senhor venha nos perdoar os pecados, os momentos em que falamos algo, Pai, que entristeceu o seu coração, momentos em que tomamos atitudes erradas. Por isso, Deus, visita o teu povo, visita os seus lares, restaura, Senhor, a fé dos teus ungidos, Senhor. Quantos têm debandado, quantos têm desistido, Pai? Que o Senhor os levante, que o Senhor os traga de volta, Senhor. Essa é a nossa súplica. Por isso estamos aqui, apesar de, estamos aqui resistindo, estamos aqui, ó Pai, produzindo esta live, produzindo através desse mecanismo, Senhor, este culto, esta palavra, esses cânticos, Senhor, para que aviva no meio do teu povo, para que toque o coração do teu povo, Pai. Por isso, fala conosco, Senhor. Completa esta palavra no meu e no coração dos meus irmãos, para que nós não desistamos, mas que se persistamos. É a minha oração, é a minha súplica, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero, mais uma vez, ainda queria passar a oportunidade para o pastor Ed fazer a bênção, né? Mas ele está ali. Amém? Glória a Deus. Queridos, ainda eu quero te convidar que você se coloque de pé aí na sua casa. Eu quero te abençoar com esta bênção, né? Na parte, a bênção araônica, que você possa ter essa semana abençoada. Amém? Então está escrito: que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia.